E a palavra de hoje ela está registrada na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, de 7 a 10. O tema vai ser a glória que resplandece na fragilidade. Vou falar assim, 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É o texto que eu vou, pela graça de Deus, estar falando um pouquinho sobre essa glória de Deus que resplandece na fragilidade. E por que essa glória de Deus resplandece na fragilidade? Exatamente pela colocação que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto. Quando nós olhamos para o capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre alguns assuntos. Paulo ele vai falar sobre as dificuldades do seu ministério. Capítulo 4 ele fala tesouros em vaso de barro na NVI. Eu não sei como está aí na sua Bíblia. O que nós vamos entender? O que o apóstolo Paulo queria que nós entendêssemos com essa mensagem? Quando nós olhamos para essa mensagem, para esse conteúdo, nós olhamos que Deus, ele é soberano. Deus, ele tem primazia sobre todas as coisas que ele criou, inclusive sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por quê? Porque o texto, ele revela que nós aqui somos vasos que são moldados na mão de Deus. Deus ele nos molda, ele nos transforma e muitas vezes passamos por processos desafiadores para que nós possamos ser usados para o seu propósito. Assim foi com o apóstolo Paulo, assim foi com quase todos eles que entraram nessa dimensão de entender que Jesus é soberano, que o nome dele está sobre todo nome e que ele tem poder para salvar, ele tem poder para curar e ele tem poder para direcionar as nossas vidas. Quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, Ele tem toda a liberdade para atuar no nosso ser. Ele tem a liberdade para nos pegar, nos moldar e nos fazer conforme Ele quer. Então Paulo ele vai apresentar para nós aqui uma metáfora poderosa. Ele vai falar sobre o evangelho, que é um tesouro, porque o evangelho ele é um tesouro precioso. E nós como vasos de barro. Então nós vamos ver aqui um contraste entre o valor incalculável da mensagem, a mensagem poderosa de Deus e a fragilidade do mensageiro. Você é um mensageiro da palavra de Deus. Eu sou uma mensageira dessa palavra. Nós falamos de Jesus. Nós proclamamos essa mensagem. Talvez você não está num púlpito com um microfone na sua mão, mas você proclama entre os seus amigos, você proclama onde você se encontra, você leva essa mensagem, você é um vaso que carrega essa mensagem, esse evangelho, esse tesouro. E isso é intencional. É intencional por quê? Porque Deus, ele escolheu vasos frágeis, vasos que são fracos. Ele não escolheu pessoas fortes, ele não escolhe um vaso, outro material. Ele pega os vasos de barro, que são frágeis, que não tem muita, talvez, estabilidade,
Porque quando você pensa num vaso de barro, você fala, nossa, se jogar com força ele vai quebrar. Porque o vaso ele é de barro. Mas a mensagem, aquilo que tem dentro, é algo precioso. Então Paulo ele vem descrevendo, ele vem trazendo para nós um entendimento, para que nós entendêssemos. Porque tem muitas pessoas que elas se acham tão fragilizadas, elas se acham de uma forma tão incapaz, que elas pensam, eu não posso falar de Jesus, eu não tenho qualidade para falar, eu não tenho estudos para falar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas não é essa a pergunta é aqui, que a mensagem é poderosa. Você como vaso, você carrega essa mensagem. Você pode falar do amor de Jesus com as suas fragilidades, porque nunca nós vamos encontrar alguém tão poderoso, tão forte para ministrar, para falar, porque a partir do momento que quem prega a palavra é mais poderoso do que a palavra já não pode estar nesse vaso, porque o vaso ele tem que ser de barro para ele entender que a mensagem é poderosa, que a glória é exclusivamente de Deus. Não tenho nada em mim mesma, de mim eu não posso, mas o poder que opera dentro de mim, ele pode, porque ele usa, vem dele, não é meu, eu não tenho nada, mas existe um poder maior que habita dentro de mim, habita dentro de você. O vaso não, ele em si mesmo, ele não tem nada. O vaso, o que o vaso tem, um vaso de barro? Quando você olha para ele e você fala, ele é simples, ele é frágil, ele tem imperfeições. Paulo ele fala aqui, o vaso ele é frágil, ele tem imperfeições, mas o vaso nas mãos do oleiro é diferente, porque o oleiro ele vai começar trabalhando nesse vaso. Ele começa dando forma, ele vai conduzindo nós a uma verdade. Nós vamos entendendo que nós somos humildes e que nós dependemos de Deus, nós dependemos dessa fé que nós temos em Deus. E nós entendemos que nós fomos escolhidos para carregar a maior das riquezas deste mundo, que é Cristo em nós e esperança da glória. Ai, irmãos, como você é precioso. Ai, irmãos, como você carrega algo maravilhoso. Se nós entendêssemos o que é que nós carregamos nesse vaso frágil que nós somos, nesse vaso frágil que você é, mas a excelência da palavra está em você. Quando você abre a sua boca para uma pessoa, aquela pessoa vai sentir algo que ela não sentia. Quando você transmite a palavra de Deus para aquela outra pessoa que talvez está com um problema muito grande, ela sente paz e ela vai falar, mas que paz é essa? O que é isso? E a gente fala, é a palavra de Deus, é o evangelho que transforma, é Cristo em você, mostrando que o poder dele é grande. E nós somos usados apesar das nossas limitações. Porque se dependesse de mim, não teria palavra. Se dependesse só de mim, não teria nada. Mas eu dependo exclusivamente daquele que me chamou. Eu dependo exclusivamente daquele que um dia me chamou pelo meu nome e me disse, tu és minha.
Eu dependo exclusivamente daquele que um dia eu estava enferma, enfermidade de morte, e ele disse: não é hora, eu te pego, eu faço de novo e eu te levo para uma outra nação, aonde você vai transmitir a minha palavra. É vaso na mão do oleiro, mas é vaso frágil. Não tem problema, porque o oleiro, ele tem capacidade de trabalhar no vaso e fazer de novo, e se quebrar ele faz de novo, e se tá fraco ele dá força, mas ele vai renovando. O importante é que a mensagem que carregamos é poderosa, é maior, é ela que faz, é ela que refaz, porque quando nós falamos a palavra de Deus, é uma alegria quando nós vemos vidas transformadas. A palavra tem poder, e que Deus use a sua vida, e que Deus use você como um vaso nas mãos do Senhor, para proclamar essa verdade da palavra de Deus. Deus poderia escolher anjos, Deus poderia escolher qualquer outra forma de anunciar esse evangelho, mas ele escolheu vasos de barro para mostrar que este poder e tudo que excede provém de Deus, não provém de nós. Quando você abre a sua boca, você fala dele. Quando você abre a sua boca, é ele te usando, é o poder de Deus que vai nos aperfeiçoando em nossa fraqueza, e nós vamos andando e nós vamos vencendo em nome de Jesus. Aí Paulo, ele continua fazendo um paralelo, e agora ele fala sobre as pressões da vida e o sustento divino, porque quando ele te chama, quando ele te pega como vaso nas mãos dele, e você vem, e ele coloca a palavra poderosa em você, então nós aí temos pressões, as pressões vêm por todos os lados, e seria muito, como se diz, como eu estaria no mundo sem nenhum tipo de pressão? Não tem como estar no mundo e não sofrer pressões. Paulo, ele fala assim: de todos os lados, é de todos os lados que vai vir as pressões para a sua vida. Tem pessoas que falam que fiquei crente, aceitei Jesus, mas agora as coisas pioraram. A pressão, ela vem, irmãos. Por quê? Porque a pressão, ela precisa vir nas nossas vidas. A pressão é uma força que vai agindo continuamente na vida do crente. Então vai comprimindo daqui, vai apertando dali, por meio de circunstâncias. E isso vai incluir pressões espirituais, emocionais e sociais. São pressões que há nesse mundo. E aqui é quando Jesus fala: no mundo tereis aflições. E Paulo, ele fala sobre essa pressão, e tem uma tradução que fala tribulações. E nós estamos inseridos nesse meio. Ele fala pressionados, somos pressionados. Nós estamos cercados de problemas, nós estamos sobrecarregados. Você tem responsabilidades todo dia na sua vida. Você muitas vezes passa por crises familiares. Quem que já não passou? Quem é que não teve crise na família? Quem é que não teve? E isso vai acontecendo na nossa vida, e nós vamos vendo, vem enfermidades e até perdas, como aconteceu essa semana com meu esposo. Ele não imaginava que ele ia perder a irmã essa semana. Foi algo que ele recebe aquela notícia de madrugada. Morreu. E daí? É
uma pressão que vem sobre a vida. Não estava esperando, não escolheu, mas acontece. Não tem como fugir. E como que nós vamos enfrentar essas pressões que vêm sobre nós? E quando nós falamos em pressões, a gente tem aquele exemplo clássico de Jó, pressionado por todos os lados. Ele caiu no pó e na cinza, praticamente humilhado. Um homem que tinha tudo, mas ele em um dia, ele perde tudo. Como que pode? Como que resiste a essa pressão? Como que passa por essa pressão que aperta de um lado, que aperta do outro? Como que nós resistimos a tudo isso? Para uma pessoa que não tem Deus, para uma pessoa que não recebeu essa mensagem do Evangelho, que ainda não se tornou um vaso de barro nas mãos do Senhor e carrega essa mensagem, ele fica desesperado. Mas aqui Paulo ele fala para nós, pressionados, mas não desanimados, pressionados, mas não angustiados. Então aqui eu vejo a graça, ela começa a trabalhar na vida do crente, de uma forma maravilhosa. É Deus conosco, é o Emanuel, é aquele que habita, é aquele que está junto, é aquele que está conosco em meio às pressões da vida. Jó, ele passou por uma crise muito grande. Eu creio que assim, das mensagens de família da Bíblia, é a maior, porque ele perde família, ele perde os seus bens, ele perde tudo no mesmo dia. Irmãos, é difícil suportar. O meu esposo perdeu a irmã, já é difícil, já abala. Imagina perder filho, perder bens, perder tudo em um dia. Mas Jó, ele permanece diante daquela crise. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. E o seu interior é sustentado pela graça de Deus. As tribulações que ele passou, as pressões, não foi o fim de Jó. Não. Jó não morreu pelas pressões, Jó não desistiu de Deus pelas pressões, ele simplesmente passou por aquele momento, por aquelas experiências, por aquelas dificuldades. Mas toda a pressão, toda a tribulação, ela tem algo que nós poderemos depois contar, as experiências por aquilo que nós passamos. E Jó, quando nós olhamos para ele, lá no capítulo 42:5, ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Durante toda aquela prova, durante toda aquela pressão, Deus foi conhecendo, Jó foi conhecendo a Deus. Antes ele conhecia de ouvir falar. Quantas pessoas que conhecem Deus de ouvir falar? Aí eu conheço, eu ouvi falar, mas eu ainda não aceitei, mas eu sei que ele existe. Mas Jó era assim, ele conhecia de ouvir falar, ele declara. Mas agora, depois de tudo que ele passou, ele fala, mas agora é diferente. Agora a graça abriu os meus olhos, e agora os meus olhos te veem. Agora eu estou mais unido a ti, agora eu te conheço de perto, agora eu aprendi mais sobre o Senhor. Toda aquela pressão trouxe para Jó uma declaração de fé, e Deus restaura a sorte dele. E a Bíblia diz, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então nós vemos, irmãos, que quando Paulo ele fala aqui, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Pressionados, mas não desanimados. Quando você estiver passando por uma pressão, quando você estiver passando por algo, lembre dessa palavra: eu estou sendo pressionado,
mas eu não vou desanimar, eu não vou me angustiar, porque o meu Deus está comigo. E Deus vai revelando a sua glória, e nós vamos conhecendo mais o nosso Deus, e nós vamos se aproximando mais, chegando mais perto dele. E aí Paulo, ele continua fazendo essa reflexão, e ele fala aqui, ficamos. Quando ele fala ficamos, ele não fala é só eu que fiquei, é só eu que estou passando por isso. Ele engloba todos, ele fala ficamos perplexo. O que é ficar perplexo? Talvez você ainda leu, mas ainda não entendeu. Esse termo, ele no grego, ele é aporoumenoi. Ele transmite confusão, ele transmite incerteza, instabilidade, dúvida. Eu fico perplexa de dúvida, eu fico confusa, eu fico indecisa. É isso que Paulo está falando, perplexo. Você está que não sabe o que está acontecendo com você. Você está vivendo um processo, mas você não está entendendo o que é que Deus está fazendo na sua vida. É aquele momento que você fala, está acontecendo tantas coisas, eu estou sem entender nada, eu estou um pouco confuso e muitas vezes até duvidando, porque você está orando e parece que as suas respostas não estão chegando, e você começa a ter dúvidas, está perplexo com a situação. Mas o que nós aprendemos é que a fidelidade de Deus não depende da sua compreensão e muito menos da minha compreensão. Ele é fiel, independente se você está entendendo o que está acontecendo na sua vida ou não. Quando Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, eles ficaram perplexos. Eles não entenderam o porquê Jesus estava lavando os pés. Pedro, então, ele falou, ele não entendeu nada. Ele vai para Jesus e fala, Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus disse a Pedro, o que eu faço agora? Você não entende, mas entenderá depois. Oh, irmãos, quantos momentos nós vivemos sem entender a situação? Quantas coisas talvez está acontecendo hoje na tua vida e você está falando, eu não sei o que fazer. Eu não sei como é que eu vou agir. Eu não sei, porque eu não estou entendendo, eu estou um pouco confuso. Mas o que Paulo está falando, você pode sim, ficamos. Ele não está falando que você não vai ficar perplexo. Ele não está falando que você não vai ficar confuso. Ele não está falando que tem vezes que você vai duvidar. Ele está falando, ficamos perplexos, mas não desesperados. Você não está entendendo, mas você está glorificando o nome do Senhor. Pedro não estava entendendo porque os pés estavam sendo lavados, mas Jesus falou, fica calmo, lá na frente você entende. E Deus está falando para nós hoje, fica calmo, você não está entendendo o que eu estou fazendo na sua vida agora, hoje, mas eu quero te dizer que daqui uns dias, daqui uns meses, você vai entender o que eu estou fazendo agora. Oh, Espírito Santo, e Deus está falando com alguém aqui nessa tarde. Não se desespere. Pode ficar perplexo, mas não se desespere, porque Ele está no controle, Ele está no comando da sua vida. Depois você vai entender, depois você vai falar, era necessário aquilo que eu passei, aquilo que aconteceu, porque é possível continuar confiando mesmo sem compreender, porque Ele é fiel. Ele não depende de você para agir. Quando Ele quer agir, a palavra diz, operando eu, agindo eu, quem me impedirá?
Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você ama, esse é o Deus que te limpa, esse é o Deus que te dá força para você continuar o seu caminho. E ele vai dizer, ele prossegue, somos perseguidos. Ele não está falando, eu sou perseguido, ele está falando, somos perseguidos. Paulo ele poderia falar com a maior clareza, com a maior propriedade sobre perseguição. Paulo ele tinha voz em perseguição, porque Paulo ele enfrentou açoites, Paulo enfrentou naufrágios, Paulo enfrentou prisões, Paulo enfrentou perigos de toda espécie. Paulo, ele passou por desafios que talvez se fôssemos nós, será que aguentaríamos, irmãos? Passar o que Paulo passou. Ele soube o que é ser perseguido. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas ele nunca foi desamparado por Deus. Não tem uma mensagem de Paulo que ele fala, estive na prisão e Deus não estava comigo. Passei frio e Deus não estava comigo. Passei fome e Deus não estava comigo. Pelo contrário, Deus estava com ele em todos os momentos. Muitas vezes você pode se sentir isolado, injustiçado, esquecido, abandonado, passando por dificuldades de toda espécie. E você diz, olha, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu estou sendo perseguido em tantas áreas da minha vida. E você se sente até mal, porque não é fácil ser perseguido, irmãos. Não é fácil quando alguém começa a te perseguir. Paulo sabia o que era isso, era perseguição de todos os lados, mas ele nunca se sentiu abandonado por Deus, e nós também nunca vamos nos sentir abandonados por Deus, porque ele não nos abandona, ele não desampara. Por mais injustiçado que nós somos nessa terra, o nosso Deus, ele não nos abandona. Ele está conosco. A presença de Deus não depende de emoções, não depende de sentimentos. Ele está conosco quando tudo parece silêncio, quando tudo está quieto, quando a gente não vê as respostas, quando amigos vão embora, quando as situações mudam de um dia para o outro. Ele está presente, ele está com a gente, ele não abandona, ele está junto. Nunca se sinta abandonado e nem desamparado por Deus. Porque é o que está escrito aqui, perseguidos, mas não abandonados. Nosso Deus não abandona ninguém, por mais difícil. Aí fala, mas e aí, Paulo? Quando nós olhamos, Paulo ele sofreu ali a última prisão, logo depois veio a morte dele. Imagina Paulo, irmãos, caminhando para a guilhotina. Irmãos, ele poderia falar assim, agora Deus me abandonou, realmente. Não, eu passei por naufrágio, eu passei por luta, foi tudo, foi perseguição por todos os lados. Mas agora realmente Deus me abandonou. Porque, irmãos, ele estava indo ia perder a cabeça. E ele vai andando, imagina os pensamentos de Paulo, andando para ser morto. Mas eu creio que a graça de Deus, ela encheu Paulo de uma tal maneira, que quando ele caminhava, irmãos, para ali eles tirar a vida dele, eu creio que ele ia cheio da presença de Deus. Porque a graça de Deus, quando ela te enche, você enfrenta qualquer desafio, você enfrenta qualquer luta, porque Paulo era um vaso de barro. Ele tinha as suas fraquezas,
ele tinha as suas limitações, mas dentro de Paulo, ele carregava a excelência da palavra de Deus. Essa palavra que um dia entrou nos nossos corações e quebrou o nosso orgulho, e quebrou tudo aquilo que nos fazia mal. Paulo era um homem orgulhoso, Paulo era um homem que matava os cristãos, mas a palavra veio e quebrou Paulo. Aquele vaso foi quebrado e ele foi feito de novo, mas agora ele andava diferente, ele carregava essa palavra. E ele vai para esse martírio, ele morre ali de uma forma que, meu Deus, mas ele vai cheio da glória de Deus. E ali ele coloca a cabeça dele. E eu sei que ali ele fala: meu Redentor vive. Eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira. Mas eu guardei a fé no meu coração. Eu cumpri com a minha missão. Oh, irmãos, é só através do Evangelho, é só através dessa palavra, é só através desse poder que habita em nós, é que nós suportamos as pressões desse mundo. Não é fácil, mas o poder de Deus é maior em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Talvez você passou uma dificuldade essa semana, eu não sei. Talvez você teve tantas coisas. Talvez você hoje está aqui com a cabeça: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não estou entendendo. Mas o Espírito Santo, ele habita em você. E ele está te dando uma oportunidade de vencer esse desafio para glorificar o nome dele. Você vai testemunhar o que ele está fazendo hoje na sua vida. Você vai testemunhar da glória de Deus. Como é bom quando nós contamos o testemunho da obra que ele realizou na nossa vida. Foi perseguido, mas ele não ficou desamparado. Nem mesmo naquela hora ele estava desamparado. Porque quando ele dá a vida ali, quando eles cortam ali a cabeça dele, você pode ter certeza que o pai estava esperando. Abraça Paulo e diz: vem, filho meu, o seu nome está escrito no livro. Você venceu as pressões, você venceu as provações, e agora você vai desfrutar de algo maior, de algo melhor, que está reservado para todos aqueles que vencem as lutas e as batalhas nessa terra. E agora ali está reservado a coroa da vida. Oh, irmãos, a coroa da vida não pode ser trocada na hora das provações. A coroa da vida não pode ser trocada na hora da perseguição. A coroa da vida não pode ser trocada na hora que você está sendo pressionado por todos os lados. A coroa da vida é preciosa, ela é gloriosa e está aguardando para todos aqueles que vencerem aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus. E Paulo vai prosseguir aqui, e ele fala: abatidos. Oh, irmãos, é uma série de coisas, mas ele traz para nós a palavra, mas ao mesmo tempo a graça ela vai junto. Abatidos, mas não destruídos. O que significa ser abatido, irmãos? Abatidos é caído. Caiu devido a uma batalha. Caiu devido às pressões. Caiu devido a tantas coisas que veio.
caiu, mas ainda está vivo. Está fraco, mas ainda está vivo. Não está conseguindo vencer, mas ainda está vivo. Ora, maderema, chora mais. Sansão é um exemplo de estar abatido, de estar caído. Após a sua queda, que queda que teve Sansão? Seus olhos arrancados. Sansão virou a pessoa mais humilhada naquele momento que ele viveu. Ele estava como um escravo, ele estava como quem olhava para Sansão, aquele homem forte que lutava, que fazia tanta coisa. Agora olha para um Sansão sem olhos, sem visão terrena, sem visão de Deus, sem visão nenhuma. Quem olhava para ele estava ali fragilizado, não conseguiu vencer as pressões da vida. Ele se entrega, mas ali caído, mas ele ainda estava vivo. Oh, irmãos, quantas vezes as pessoas caem? Quantas pessoas que você conhece que está caído? Talvez na sua família você tem tanta gente caída. Não tem mais visão espiritual. Perdeu o sentido da vida. Pessoas às vezes estão próximas de ti. Você olha para ela e fala, está caído, mas ainda vive. Está caído, mas ainda respira. Sansão estava caído. O povo de Israel olhava para ele e falou, nossa, aquele que ia nos defender caiu. Mas Sansão ali no canto dele, ele ainda respirava. Ali no canto dele, ele ainda tinha vida. Ainda na fraqueza dele, naquele momento onde ninguém mais queria saber de Sansão, ele ora a Deus. Ninguém ouvia, mas Deus o ouviu. Deus ouviu ele na hora que ninguém dava nenhum valor para ele. Esse Deus que nós servimos, irmãos, ele ouve. Você está fraco, mas ele te ouve. Você está abatido, mas ele te ouve. Você não tem mais, talvez as pessoas olhem, não dá mais nenhum valor, mas Deus te ouve. Está abatido, mas não destruído. E ele orou. A Bíblia diz que ele orou e Deus ouviu, independente da fraqueza. E Deus vai e ouve ele. A Bíblia diz que ele se levanta, sem visão. Mas naquele momento, ele pede ajuda e ele segura naquelas colunas. E ele ora ao Senhor. Oh, irmãos, quem poderia ajudar Sansão? Quem é que poderia dar força para Sansão? Diga para mim, quem é? Quem é que poderia dar? Ninguém. Mas o nosso Deus, ele foi e ouviu Sansão. Ele ouviu o clamor do servo fraco. Ele ouviu o clamor do filho, do servo desobediente. Porque aquele coração só o Senhor conhecia. E o Senhor ouviu. E o Senhor levantou Sansão. E a Bíblia diz que ele, na morte, morreu mais pessoas que quando ele estava vivo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana, e Deus mostra que o vaso é de barro, o vaso é fraco, mas o poder é grande, o poder é maior, a mensagem é poderosa, a mensagem alcança na hora exata corações que estão contritos. Espírito Santo de Deus, muitas vezes você hoje está no chão,
emocionalmente caído, destruído, espiritualmente morto, mas não está destruído, porque ainda respira, e enquanto respira, o poder de Deus age, enquanto respira, o poder de Deus levanta, enquanto respira, o Senhor sustenta, porque Ele é o nosso sustento, Ele é que nos levanta. Ah, vaso fraco, o Senhor te faz forte, o Senhor te levanta hoje como um guerreiro dele, levanta do chão, se posiciona, é vaso de barro, mas é aperfeiçoado. Há esperança, o sofrimento não é o fim, não é o fim de tudo de jeito nenhum, é um instrumento da glória de Deus. Hoje, quando nós ouvimos a história de Sansão, mas o fim foi glória, ele foi desobediente, ele foi um vaso que foi quebrado pelo caminho, mas ele no final foi um instrumento de glória, porque Deus o usou na fraqueza. E a Bíblia diz, Paulo diz nesse mesmo texto, 2 Coríntios 4,17, ele diz uma palavra para terminar aqui, para nós entendermos: pois os nossos sofrimentos leves. Paulo está falando que esse sofrimento que você está passando, esse sofrimento que nós passamos na terra, em toda a nossa vida, são leves momentos de sofrimentos que estão produzindo algo, sendo produzindo em nós para uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os sofrimentos de hoje, que produz uma glória eterna, pesa muito mais do que tudo, porque o que está reservado para nós é maior, é melhor, e um dia nós iremos alcançar, que é a glória eterna, é a vida eterna, é estar ao lado do Senhor. São leves sofrimentos. O que nós passamos hoje, perto do que nós vamos receber, é leve. A vitória é maior, a vitória é melhor, porque o nosso Deus é fiel. Moldados como barro nas mãos do oleiro. Como vasos de barro, estamos constantemente sendo moldados pelo oleiro divino. E muitas vezes Ele vai usar em circunstâncias difíceis, não são circunstâncias fáceis, para nos aperfeiçoar, porque é de glória em glória, é de fé em fé, é de vitória em vitória que nós vamos ser e alcançar a estatura, a medida de Cristo, e um dia estaremos com Ele. Ele trabalha, a pressão não vem para nos esmagar, ela não vai vir para matar, mas para revelar esse poder divino que habita na minha vida e habita na sua vida. É poder de Deus em nós, é poder fluindo. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela estava com sede, a mulher samaritana, ela chega ali querendo água. E Jesus oferece água viva para ela. É essa água viva que flui em mim e em você. É uma fonte de água inesgotável que jorra dentro de nós. Independente da nossa fraqueza, independente da sua situação, existe um poder de Deus na sua vida que revela a glória e o poder de Deus. Ele transforma o nosso testemunho em nossa fraqueza em força. A sua história, meu irmão, é um instrumento para a glória de Deus. Quando as pessoas ouvem falar de você,
Fala, gente, aquele irmão, nossa, ele é um instrumento para a glória de Deus. Ele é um homem cheio do Espírito. É vaso fraco, é vaso frágil, mas tem glória, tem poder, tem oração, tem fé, tem busca, tem comunhão, tem o fogo do Espírito Santo, tem a chama de Deus na vida. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta a sua graça, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder em nosso meio. Somos um grupo de pessoas que saímos da nossa casa para uma comunhão com o Senhor nessa tarde. Não viemos aqui passar uma tarde e simplesmente voltar para casa com a sua cabeça cheia de problema de lá, problema de cá, mas o Espírito que habita em você, ele te trouxe aqui para te encher de glória, para te encher de poder, para você não sair fraco, humilhado, mas dizer: o meu Deus está comigo, o meu Deus me levanta, o meu Deus me sustenta. Esse é o Deus que você serve. A glória, ela não está no vaso, mas em quem enche o vaso. A glória não está em mim, a glória não está em você, mas a glória é dele, porque ele é que te enche, é ele que te faz transbordar de poder, de unção. A unção tem que ser fresca, meu irmão, a unção tem que ser hoje. A unção, ela desce fresca para nós, porque existe dias para frente que nós temos que viver. É a unção nova, é a graça que vai renovando a minha vida, a sua vida, para que você vença não só hoje, mas os dias que o Senhor te der nessa terra. A excelência da glória é dele. O vaso pode ser comum, ele pode ser frágil, ele pode ser rachado, mas o tesouro que ele carrega é eterno. A nossa vida está em quem habita em nós. É Cristo que habita em você, é Cristo que habita em mim. Oh, Espírito Santo, que está enchendo vasos aqui nessa tarde. Ele está enchendo vasos aqui nessa tarde. Vaso que estava achado, que estava deixando passar para baixo as coisas. O Senhor está mandando eu te dizer que Ele está consertando o vaso aqui. Ele está consertando o vaso que está rachado. Ele quer botar glória, ele quer botar esplendor, ele quer colocar mensagem, mas o vaso rachou e está saindo para fora o que tinha que ficar dentro. Ah, Espírito Santo de Deus, ah, Espírito que fala conosco, é Ele que está trabalhando, não somos nós. Ele está moldando, Ele está fazendo de novo, Ele está aperfeiçoando com as próprias mãos. Pensa na mão do oleiro, a mão do Senhor te pegando, olhando as suas fragilidades, olhando as suas limitações, olhando as tuas dificuldades, essas imperfeições que você acha que não tem jeito. Ele está falando: a minha mão está trabalhando. Ele pega essa massa de barro e ele vai fazendo, e ele vai refazendo, e ele está dando forma, e ele está deixando agora sem rachadura, para que seja preservado o que ele está colocando nesse vaso, nesse momento. Tem que ficar com o que vem da glória, tem que ficar
ficar com o que vem do céu, tem que ficar cheio daquilo que vem do alto, porque o vaso pode ser frágil, mas o oleiro faz de novo, o oleiro trabalha para a glória dele, e você carrega a mensagem, você carrega a mensagem, porque a mensagem é poderosa para salvar não só a tua vida, mas a tua casa, a tua família, os seus filhos, os seus amigos e todos aqueles que o Senhor colocar à sua volta. Choramandaramanai, pressionados, mas não abatidos, perseguidos, mas não desamparados. Nós podemos ser perplexos, mas o Senhor não vai deixar a gente ficar desesperado, porque nós vamos continuar em pé. Nós vamos continuar em pé, não pela nossa força, porque força nós não temos, mas pelo poder de Deus que nos sustenta, pelo poder de Deus que nos alimenta, pelo poder de Deus que esclarece as nossas dúvidas, pelo poder de Deus que faz com que pessoas, vasos frágeis, no domingo à tarde, se reúnem para ser cheio de poder e de glória, e o Senhor está enchendo cada vaso aqui nessa tarde, e os que estiver vazando, o que tiver quebrado, o que não está mais sendo retido, porque tem rachadura, o Senhor está fazendo ali um conserto e está colocando, sente aí o azeite descendo sobre a sua vida, sente aí a glória do Senhor, sente aí a presença dele, sente aí a grandeza desse Deus que você diz que serve, sinta aí ele tocando na sua vida, ele tocando nas suas emoções, ele tocando nos seus sentimentos, ele tocando na sua enfermidade, ele tocando naqueles lugares que nem mesmo a medicina pode tocar. O Senhor está tocando, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, e ele está agindo, porque não tem como falar do Senhor, não tem como falar da sua glória e ele não agir com o seu poder, que é revelador, que é aquele que faz, que é aquele que refaz. Ele está curando, ele está tirando tudo aquilo que você por si mesma não consegue. O oleiro é poderoso, o oleiro, ele sabe o que faz com o vaso. Eu não sei, mas ele sabe aonde é que está a tua dor, aonde é que está a tua ferida, aonde que você foi abatido, como Sansão, mas ainda respira, mas ainda está vivo, e ele está te colocando em pé, porque ele é Deus, ele é o autor, ele é o consumador de todas as coisas, ele é o nosso Deus, esse oleiro que está aqui nos enchendo nesse momento. Existe uma glória, existe uma unção do Senhor que está aqui neste lugar. A unção do Senhor está aqui neste lugar, nesse momento. É uma unção específica de Deus que veio nesse momento para atuar nessa unidade da igreja. Espírito de Deus, que olha para nós, que olha para nós aqui com graça, que olha para nós aqui com amor. É um culto, irmãos, é um culto ao Senhor. Fala com Ele. Ele está aí, Ele está dentro de você, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a sua petição, a tua adoração. O que é que você quer que Ele faça? Porque Ele é o oleiro, Ele está aqui, e Ele quer, e Ele deseja
que você seja consertado, Ele deseja encher até transbordar.